Salmo 49. Tema: as ostentações das riquezas são vãs. Autor: os filhos de Corá. Ouçam isto vocês, todos os povos escutem, todos os que vivem neste mundo, gente do povo, homens importantes, ricos e pobres igualmente. A minha boca falará com sabedoria, a meditação do meu coração trará entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a um provérbio, com a harpa exporei o meu enigma. Por que deverei temer quando vierem dias maus, quando os inimigos traiçoeiros me cercarem, aqueles que confiam em seus bens e se gabam de suas muitas riquezas? Homem algum pode redimir seu irmão ou pagar a Deus o preço de sua vida, pois o resgate de uma vida não tem preço. Não há pagamento que o livre para que vive para sempre e não sofra decomposição. Pois todos podem ver que os sábios morrem, como perece o tolo e o insensato, e para outros deixam os seus bens. Seus túmulos serão suas moradas para sempre, suas habitações de geração em geração, ainda que tenham dado seus nomes a terras. O homem mesmo, que muito importante, não vive para sempre. É como os animais que perecem. Este é o destino dos que confiam em si mesmos e dos seus seguidores que aprovam o que eles dizem. Como ovelhas estão destinados à sepultura e a morte lhes servirá de pastor. Pela manhã, os justos triunfarão sobre eles. A aparência deles se desfará na sepultura, longe das suas gloriosas mansões. Mas Deus redimirá a minha vida da sepultura e me levará para si. Não se aborreça quando alguém se enriquece e aumenta o luxo de sua casa, pois nada levará consigo quando morrer. Não descerá com ele o seu esplendor. Embora em vida ele se parabenize, dizendo: todos o elogiam, pois você está prosperando, ele se juntará aos seus antepassados que nunca mais verão a luz. O homem, mesmo que muito importante, não tem entendimento, é como os animais que perecem. Os filhos de Corá escreveram um salmo que é muito atual para os nossos dias. Nunca o mundo teve tantas riquezas acumuladas e mal distribuídas. Porém, o objetivo deste salmo não é apelar para algum tipo de sistema que resolva as questões sociais, mas o objetivo é mostrar que as riquezas são vãs e quem se ostentar nelas ficará decepcionado, pois estas não resolvem o problema da salvação e da morte. As ostentações das riquezas são vãs. O grande problema do homem a ser resolvido não é como distribuir melhor as riquezas do mundo, mas como salvar sua alma do destino eterno e terrível que espera cada um que não é salvo. É um problema universal e por isso os salmistas falam para todas as nações. Não importa a classe social, pois tanto os de nascimento nobre quanto os plebeus precisam resgatar suas almas. Não é um assunto só de pobres ou só dos ricos. Não existe a ideia de que Deus fez opção pelos pobres. Todos precisam de resgate, pois senão estão todos perdidos eternamente. Os salmistas abrem uma questão muito inteligente neste salmo. O mundo precisa ouvir dessa sabedoria e nós, os crentes, precisamos nos aprofundar dessa verdade. Estas verdades estão encobertas para as pessoas que não meditam nesses assuntos e na palavra de Deus. Através deste salmo, os filhos de Corá desvendam os mistérios da redenção da alma em relação às riquezas, conforme vemos nos versos de 1 a 4, que diz assim: ouçam isto vocês, todos os povos, escutem todos os que vivem neste mundo, gente do povo, homens importantes, ricos e pobres igualmente. A minha boca falará com sabedoria, a meditação do meu coração trará entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a um provérbio, com a harpa exporei o meu enigma. O enigma aqui é este: como não ficar aflito na tribulação ou na perseguição? É uma questão não respondida pelos que não conhecem a Deus.
Ninguém poderia explicar a calma dos mártires no momento de sua morte. Ninguém pode entender por que Estevão estava suplicando pela alma dos seus executores. É um enigma e a resposta está na confiança em Deus e não nas riquezas. As pessoas que se ostentam nos recursos humanos perdem a bênção de depender de Deus somente. A ostentação nas riquezas não resolve o maior problema da humanidade, que é a redenção da alma. Não há dinheiro ou recursos humanos que possam ser negociados com Deus para comprar uma alma. Nenhum pai pode salvar o seu filho da perdição eterna e nenhum filho pode salvar o seu pai. As riquezas podem ajudar a adiar a morte através de bons médicos e bons tratamentos de saúde, mas não podem resgatar a alma do inferno e do lago de fogo, dos quais todos os pecadores são merecedores. Olha o que diz nos versos de 5 a 7. Porque deverei temer quando vierem dias maus, quando os inimigos traiçoeiros me cercarem? Aqueles que confiam em seus bens e se gabam de suas muitas riquezas? Homem algum pode redimir seu irmão ou pagar a Deus o preço de sua vida. De tão cara que é a redenção de uma alma, qualquer tentativa de resgatá-la é frustrada. Não há dinheiro algum no mundo que possa resgatar alguém. Nenhum arquimilionário pode negociar a salvação com Deus. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Mas mesmo que alguém pudesse oferecer o mundo em troca da redenção de uma alma, não conseguiria, pois todos estão separados de Deus e merecem a morte. É um enigma. Como alguém pode ser salvo se não há condições de resgate? Nós temos a resposta em Cristo Jesus, que pagou o preço. Olha o que diz nos versos 8 e 9. Pois o resgate de uma vida não tem preço, não há pagamento que o livre para que viva para sempre e não sofra decomposição. As riquezas são ostentações desta vida, as quais servem somente para esta vida. Os sábios e os tolos morrem e deixam suas riquezas. Não podem oferecer nada para a sua melhoria na eternidade e nem deixar que seus herdeiros os resgatem mais tarde. Nas riquezas há ostentações e uma falsa segurança de que elas durarão para sempre. Ainda que as propriedades aumentem para as próximas gerações, elas duram o mesmo tempo que a vida, ou seja, breve tempo. Uma forma de perpetuar as suas fazendas é dar-lhes o seu próprio nome, mas isso não tem valor algum para a eternidade. As ostentações das riquezas são vãs em relação ao resgate de uma alma, pois apesar das riquezas passarem de geração a geração, elas não podem resolver o problema da salvação de quem morre e tem de prestar contas diante de Deus, o supremo juiz de toda a terra. Nos versos 10 e 11 diz assim: pois todos podem ver que os sábios morrem, como perece o tolo e o insensato, e para outros deixam seus bens. Seus túmulos serão suas moradas para sempre, suas habitações de geração em geração, ainda que tenham dado seus nomes a terras. A ostentação das riquezas é vã, porque ela não pode se ostentar por muito tempo. As riquezas têm o seu encanto e até poder humano, mas estão limitadas a esta vida. Nesse sentido, o homem é como um animal irracional, pois nele mesmo pode planejar o seu futuro por causa da instabilidade da vida. Embora todos saibam desta verdade, o mesmo erro tem sido cometido de geração a geração. As pessoas costumam aplaudir essa tolice. O final da vida de todos, ricos e pobres, é o mesmo. A sepultura tira as riquezas e a beleza da vida e a vaidade dos pensamentos. Parece uma mensagem sem esperança, mas somente para aqueles que confiam nas riquezas, pois a seguir há uma grande esperança para os que confiam no Senhor. Olha o que diz os versos de 12 a 14. O homem, mesmo que muito importante, não vive para sempre. É como os animais que perecem. Esse é o destino dos que confiam em si mesmos e dos seus seguidores que aprovam o que eles dizem. Como ovelhas estão destinados à sepultura e a morte lhes servirá de pastor.
Pela manhã os justos triunfarão sobre eles. A aparência deles se desfará na sepultura, longe das suas gloriosas mansões. A esperança do crente é que Deus, em Cristo Jesus, providenciou o resgate caríssimo. Dessa forma, o crente está seguro apesar da morte física. A inveja é totalmente comum, mas também pecaminosa. Quando alguém prospera sem confiar em Deus, é um insulto para o nosso esforço de andar em piedade, mas isso não pode ocupar as nossas mentes, pois o fim de toda riqueza sempre será a morte. Ninguém pode levar nada de suas riquezas ou redimir a sua própria alma do poder do inferno. Olha o que diz nos versos de 15 a 17. Mas Deus redimirá a minha vida da sepultura e me levará para si. Não se aborreça quando alguém se enriquece e aumenta o luxo de sua casa, pois nada levará consigo quando morrer. Não descerá com ele o seu esplendor. O poder financeiro dá a quem o possui honra. As pessoas sempre elogiam os ricos, não porque todos os ricos são merecedores de honras, mas porque os bajuladores pensam conseguir algum privilégio sendo hipócritas. No final da vida, o que interessa é a luz de Deus, mas a morte cercará todo aquele que não teve a sua alma redimida. Não apenas ricos, mas pobres também. A salvação não é para os pobres somente, mas para todos os que confiam em Cristo Jesus como Salvador. A luz veio para o mundo pecador. Todos são pecadores diante de Deus e precisam de salvação. A honra deve ser dada a quem merece e não por causa de seus recursos financeiros. A honra sem entendimento é desonra. Os homens que depositam sua honra e confiança nas riquezas são como os animais, pois viverão para suas necessidades e morrerão sem obter nada das riquezas. Este salmo não é rude e sem esperança, mas é cheio de esperança real naquilo que importa de fato. A redenção da alma é a riqueza instável de todo pecador, mas os recursos próprios são instáveis e só levam à perdição. Olha o que diz os versos de 18 a 20. Embora em vida ele se parabenize, todos o elogiam, pois você está prosperando, ele se juntará aos seus antepassados que nunca mais verão a luz. O homem mesmo que é muito importante não tem entendimento. É como os animais que perecem. Te amo em Cristo Jesus. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.